Olá você, ligado aqui na CJBR, Engiléu que vos fala. Estou aqui hoje de novo com o engenheiro Pablo. Tudo bom, Pablo? Tudo jóia. A gente fez uma seleção de perguntas, eu pedi várias vezes pelo Twitter, o Pablo pediu também no Twitter dele, e a gente fez uma seleção aqui de várias perguntas, que são várias dúvidas, aliás, que a gente recebe 200 vezes a mesma dúvida. Nossa, nem me fala que eu todo dia respondo um monte de e-mail. A mesma pergunta. Então, antes de você fazer qualquer pergunta sobre PlayStation 3, sobre Xbox, sobre refrigeração, sobre problema, sobre imagem, etc., dá uma assistida nesse vídeo, assiste o vídeo todo, que a gente vai tentar tirar a maioria das suas dúvidas. Claro que é impossível a gente tirar todas as dúvidas, então se você tiver mais alguma dúvida após assistir o vídeo todo, por favor, não faça a pergunta sem assistir o vídeo todo, senão você vai fazer pergunta que a gente já respondeu. Mas se no vídeo a gente não respondeu alguma pergunta específica sua, deixa o teu comentário aí, deixa a sua pergunta aí nos comentários do vídeo, que a gente vai buscar responder, tá certo, Pablo? Certíssimo. Então vamos lá, a gente tem uma sequência aqui de várias perguntas, são mais de 25 perguntas, vamos começar aqui. São as básicas. São as básicas, é um FAQ aqui com as mais básicas, mas tem algumas aqui que nem são tão básicas. A primeira pergunta, que aliás muita gente me faz também, é sobre DVD e Blu-ray. O caso do PlayStation 3 ele lê DVD e Blu-ray, o Xbox só lê DVD. Mas na questão de filme em geral, assistir Blu-ray ou DVD no console estraga o leitor do console? Não. O Blu-ray é diferente do DVD pelo laser. Então o CD você pode assistir, ouvir CD durante milhares de horas. DVD por milhares de algumas horas e Blu-ray você assiste por 400, 500 horas e o leitor vai embora. Então 400 ou 500 horas de uso de um Blu-ray é tempo de jogada pra caramba. Calma que eu vou explicar, mas só 450 horas? Por quê? Se você já reparou que alguns jogos, por exemplo, o GTA, por exemplo, você vai começar o GTA e ele fala assim, pera que estou carregando pro HD. Por que isso? Porque o produtor sabe que, por exemplo, você vai ficar numa missão, ele não sabe quanto tempo você vai ficar procurando lá o cara que tem que matar, que tem que pegar uma encomenda, ele nunca sabe disso. Então ele imagina assim, se eu deixar lendo o disco direto, eu vou acabar queimando o leitor, as horas que o leitor vai funcionar, vou acabar queimando elas desnecessariamente. Então o que eu faço? Mando copiar para o HD e eu leio a partir do HD. Então você pode ficar 12 horas, um mês lá no GTA, que o leitor, depois que copiou para o HD, ele se desliga. Você quer saber se um leitor tá bom? Joga futebol. Por quê? Porque o futebol ele não desliga. Então quando eu quero testar um leitor para saber se o leitor tá ótimo mesmo, eu pego um PS, qualquer PS do 2007, 2008, qualquer um, até o novo, e deixa lá na apresentação, só na demo mesmo. Um FIFA, qualquer um deles. O leitor fica ligado direto. Aí sim é o famoso comedor de leitor. Então quando você está jogando PS, você pode ter certeza que o seu leitor estraga muito mais do que se você estivesse jogando qualquer outro tipo de jogo. Mas o problema é você jogar direto. Se você parar um pouco, você faz o seu leitor durar mais. O problema é jogar direto ou tanto faz? Não, porque na verdade é como ele é construído. Se ele for construído para gravar dentro do HD, a partir do momento que você está jogando, o leitor está desligado. O disco está lá quietinho. Ele só vai ser ligado no Blu-ray, ou seja, ele só vai ligar de novo o laser azul quando você jogar outro jogo ou uma outra fase que não tiver sido gravado no HD. Então não estraga assistir filmes. Por quê? Porque se fosse para estragar, ele estragaria jogando. Então não tem problema nenhum. Assistir filmes em Blu-ray ou assistir filmes em DVD não estraga seu aparelho. Você pode assistir numa boa. Você vai estar gastando a mesma quantidade de horas que você estaria gastando se você estivesse jogando. Então pode ficar tranquilo e que funciona numa boa. E quanto mais frio o videogame tiver, no caso do Blu-ray, porque a parte de transformação, ou seja, de leitura dos dados e exibição na tela, ela é feita por um módulo separado da GPU. Então você não usa tantos recursos da máquina e a máquina não esquenta tanto assistindo o Blu-ray. Com isso, o seu Blu-ray trabalha numa temperatura menor, trabalhando menor, existe menos desgaste por aquecimento, por caos térmico. Então, fica tranquilo que pode jogar e assistir. E, inclusive, se você nunca assistiu um DVD no seu PlayStation 3, você não sabe que está perdendo. Por quê? O PlayStation 3 e o Xbox 360 eles fazem upscaling. O que é isso, Paulo? Eles pegam um vídeo de 720 por 480, que é o 480p,
e transformam num quadro de 1920 por 1080 na vertical. Então o seu DVD ele ganha vida. Você fala, nossa, mas que imagem que eu tenho, eu nem quero mais assistir mais no DVD Player, eu só vou assistir no PlayStation 3. Vai por mim, porque você tem saída ótica, saída digital, Dolby Surround, DTS, todos os recursos que você tiver no seu PlayStation 3 via HDMI, e a imagem, ó, um show de bola. Mas eu particularmente eu faço assim, claro, a gente está falando que não há diferença se você jogar ou você assistir filme. Não. Então não vai estragar mais por você assistir filme. O laser vai estar ligado do mesmo jeito. Não interessa se é um filme ou é um jogo. É o mesmo, o laser está ligado. Só que você está perdendo vida do mesmo jeito. Então claro. Eu particularmente eu faço isso. Como eu quero preservar o meu console, quando eu vou assistir filme, como eu tenho um Blu-ray, eu tenho um aparelho de Blu-ray que faz tudo isso, eu assisto no meu Blu-ray. Que é muito mais barato você... Eu jogo o Blu-ray fora depois sim, claro. E conservo o meu PlayStation 3. Eu faço isso, né? Mas não faz diferença do ponto de vista de estragar mais ou menos. Não faz diferença se você assistir filme ou se você jogar. Agora tem uma outra pergunta aqui que até tem muito vídeo na internet mostrando como você tem uma função de acelerar cooler, mas vamos lá deixar você explicar. Muita gente pergunta como que se limpa o Play 3. E como é que limpa o Play 3? Precisa limpar o Play 3? Só se você morar num lugar que tiver muita terra, você morar do lado de avenidas. Por exemplo, eu chego a pegar aparelhos assim quando eu consertava, porque eu parei de consertar, mas quando eu pegava o aparelho, eu brinco que dá pra montar um gato com o pó que tem dentro do aparelho, cara, porque é muito pó. Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque o cooler, como roda muito devagar, então o pó é atraído para dentro do videogame, só que ele fica numa armadilha. Então eu brinco assim, e muita gente dá risada do que eu digo, que digamos que um pó dá a mão pro outro, parece até brincadeira, né? Mas um pó dá a mão pro outro e vai formando uma teia tão grande que começa a tampar a entrada de ar, e isso ajuda a piorar a situação que já está ruim. O caos já se instaura no seu videogame porque o pó toma conta do seu videogame. Porque está tudo travado, todas as entradas e as saídas ficam travadas. Quando você coloca o kit de refrigeração, o cooler faz com que rode mais rápido. Então é como você... Já viram curva de rio? Quando tem enchente, nada para na curva, na curva do rio. Agora quando está na baixa temporada, quando não tem nada, você vê aquele montão de coisa encostada, saco, plástico. Isso é fácil de você ver em qualquer rio. Na hora que vem aquela torrente de água, a torrente de água leva tudo, limpa tudo. Então, quando o videogame você vai abrir para colocar e ver que está tudo sujo, primeira coisa, pega um pano úmido, sem estar molhado, aperta, não sai nada, e passe e limpe ele por dentro. Isso pela parte de dentro. Para manter pelo lado de fora, se o seu for um FET é aquele que é o brilhante, o Black Piano, Black Piano. Então, esse é antigo. Você usa massa de carro número 2, aqui em São Paulo tem uma massa verdinha, pega algodão, um chumaço grande, é como se fosse aplicar pó na cara de uma mulher. Então você vai pegar com calma, com muita delicadez e vai passar por cima, deslizando nele. Aí espera dar uma secada e vem com outro algodão e vai passando por cima, ele fica zero. Não faça isso no Slim, pelo amor de Deus, né? Que não, o Slim é todo poroso. Todo poroso vai ficar todo branco. Aí quando você quer evitar que acumule poeira, é simples, é uma tecnologia antiga que eu usava muito nos anos 90 com aparelhos de som, televisões. Lustramóveis. Então o lustramóveis é o seguinte, ele forma uma pequeníssima camada microscópica ele se deposita e forma como se fosse um vidro por cima, digamos assim, para entender. A partir da 10ª aplicação, essa camada torna-se tão grossa que nada mais fica em cima do aparelho. Então se o pó tivesse só dar uma soprada, o pó vai embora. Ele não gruda mais. No Super Slim e no Slim, você só tem que passar um pano úmido e, se você quiser, um aspirador na frente. Desliga o videogame, um aspirador, um pincelzinho, vai aspirando, vai passando nas entradas. Colocou o kit, não tem problema nenhum, porque o pó vai entrar e o pó vai sair. Então nada vai ficar acumulado. Um pano úmido, não é molhado, encharcado, não, tá, gente? É levemente úmido, que não vai escorrer água de jeito nenhum. Tem uma pergunta aqui que eu estou recebendo muito aqui, porque tem várias cidades, em São Paulo mesmo, que é 220, e muita gente tem essa dúvida. Inclusive eu fiz uma promoção do Xbox no blog, na CJBR, o cara que ganhou, ele era de uma cidade 220, ele colocou lá, queimou, mas aí a gente mandou outra fonte pra ele, lá, mandamos de graça e tal. Mas o aparelho, tanto o Xbox como o PlayStation 3, eles são bivolt? Funciona, ou seja, o que é bivolt? Ele funciona em 110 e 220 ou não? Sim, então vamos
Vamos separar em 3 partes. Primeiro, o que é bivolt? Bivolt é isso, 110 e 220. Mas existe uma diferença entre a fonte funcionar em 110 e 220 e de repente ela está em 110 e a tensão sobe para 220 e ela continua funcionando. Então a maioria das fontes é 110, você tira da tomada, põe no 220, funciona normal. Tira da tomada, põe no 110, não tem problema nenhum. As fontes full range, que seriam as fontes que vão de 85 até 240, elas conseguem suportar uma variação rápida que vai de 110, de repente ela toma um pico de 160 e volta, não funciona normal. PlayStation 3 e Xbox são coisas totalmente diferentes. Então vamos começar pelo Xbox. A Microsoft decidiu dividir o mundo em 2 áreas. No Brasil, mais uma vez, é o único engraçadinho nessa história que tem as 2 tensões, 110 e 220. Por que 220? Porque as casas estão muito longe uma das outras. Por que 110? Porque as casas estão muito próximas. Por que 100 volts no Japão? Porque as casas estão coladas umas das outras. Então, quanto menor a distância entre as casas, você não precisa de tensões mais altas. Então, está explicado. Vocês que moram em um lugar de 220, você sabe muito bem que as casas na tua região, pelo menos lá no começo, eram distantes uma das outras. Então, 220 sempre é Ásia e a Europa. 110 ou 120 volts, que é o padrão americano. Só americano, Canadá e essas coisas. E no Brasil, depende. Depende como? Depende de onde você trouxe. Porque se você trouxer um europeu, vai ser 220. Se você trouxer um americano, 110. Ele é bivolt? Não. Porque a Microsoft só fez para mercados regionais. Então, o que é americano, nenhum americano vai lá e comprar na Europa um jogo europeu. Para que o cara vai comprar se o cara tem todos os jogos americanos saem para um americano e todos os europeus saem para um europeu? Um europeu não vai lá comprar nos Estados Unidos um aparelho americano para jogar lá. Então, nos Estados Unidos, um moleque compra um Xbox com uns mesezinhos de mesada. Não é um absurdo que é o preço daqui, justamente, né? Agora o PlayStation 3 é diferente. Presta atenção. Final 0 é japonês, é só 100 volts, só 100 volts. Funciona no 127? Funciona. Esquentando mais, porque a fonte tem que trabalhar mais rápido para poder compensar essa tensão a mais. Ela precisa trabalhar mais rápido, dando uma freada. Então ela trabalha mais rápido, tentando corrigir isso. Potência, tensão vezes corrente, aumentou a tensão, aumentou a potência. Ele vai trabalhar mais quente. Justamente, vai trabalhar mais quente. Então todo japonês trazido para o Brasil, originalmente, se você pegar a câmera fotográfica, você vai ver que ele esquenta mais, a fonte esquenta mais que coisa. Tanto é que nos primeiros, nós na nossa oficina, tínhamos que pegar uma fonte ATX de 500 watts para substituir nos japoneses, porque ele era batata. O cara trazia, em 3 meses, 4 meses ele pifava. Final 1, então você vai ver no seu videogame, FAT, Slim, Super Slim, não importa. Final 10, 11 ou 1, final 10, 11 ou 1 é americano, canadense ou mexicano. 11 é mexicano, 10 é canadense e 1 é americano. É bivolt direto, pode tirar e colocar na tomada 110, 220, sem problema nenhum. Se o vendedor te vendeu e não sabia, parabéns para o vendedor. Ele deveria saber disso. Dentro da fonte, você abre lá dentro assim, full range de 85 a 240 volts. Então pode ligar. Então, recapitulando, Xbox é uma tensão só, por isso que o teu amigo queimou, ou só 110 ou só 220. Não existe fonte original que funcione nos dois. Se existir, fonte pirata. No PlayStation 3, final 0, só 100 volts. Final 10, 11 ou 1, americano, funciona no 110. Final 2, 3 e 4, 220. Agora é legal de falar que o pessoal também tem uma preguiça desgraçada de ler, né? Porque todo aparelho elétrico, eletrônico que eu já vi no mundo todo, vem escrito se ele é 110 ou 220 ou se ele é bivolt. Então leia, pega a fonte do teu console, se você tem dúvida, pega a fonte do seu console e vai estar escrito lá só 110, está lá 110 volts, ou vai estar 220 volts, ou tá lá, geralmente tá 110, tá um tiozinho 220 volts. Mas aí que tá. Sabe qual é a pegadinha disso aí? Diga, que eu não sei. A Sony fez uma fonte para todos iguais. Então a fonte que tem no europeu, no americano, é a mesma. Aí você vê a caixa, está escrito só 110. Aí o cara fala, não, mas você está marcado na caixa, se o fabricante diz que só 110, eu só vou ligar no 110. Não, mas aí você abre o videogame, pega a fonte e a fonte diz totalmente diferente. A fonte diz, eu sou de 110, de 85 até 240. Aí você pega um europeu,
a fonte é só 220, mas se você ligar no 110 ela funciona. Ah, sim, mas aí eu digo, é uma segurança a mais, né? Você pode ter um console que está escrito 110 e ele ser 110 até 220, mas nunca vai estar lá, por exemplo, que é só 110 e ele... Ou desculpa, ao contrário, né? Nunca vai estar lá que ele é monovolt, nunca vai estar que ele é bivolt e ele vai ser monovolt. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Se está escrito que é 110, 220, ele é bivolt sempre. Tá? Agora, se está escrito que é só 110 ou só 220, aí é o que o Pablo está falando aqui. Você pesquisa também. Isso. Tem que então, por dentro do videogame, final 10, 11 ou 1, ele é bivolt direto, pode ligar no 110 ou no 220 sem transformador, que funciona numa boa. A Sony escondeu essa informação e ela não coloca na caixa do lado de fora. E você falou aí do aparelho americano, canadense e tal. O pessoal pergunta muito que a maioria das pessoas, quem não compra o console brasileiro, compra geralmente o americano. Difícil alguém comprar europeu ou japonês. Geralmente as pessoas dão preferência pelo americano. O console brasileiro e o americano, eles são idênticos? São iguais? Iguais. Sabe qual é a diferença? Na verdade, o console brasileiro ele é o mexicano. Por quê? Porque não é nem pelo PlayStation 3, é por causa do leitor de Blu-ray. O leitor de DVD do PlayStation 3, ele obedece às normas. Então o mundo foi dividido da área 1 até a 6. E o México, a América Latina, coube a área 4, que é a mesma da Nova Zelândia, da Austrália. Então, um aparelho mexicano, ele cabe dentro das regras, e então o aparelho brasileiro, ele não passa de um mexicano com o nome de brasileiro. Não mudou nada. Ele é igualzinho a um americano na parte do PlayStation 3. Ele é igual, é perfeitamente igual. Não tem problema, não tem diferença nenhuma. Só tem que o DVD do mexicano, o final 11, e do brasileiro, final 11, é da DVD da região 4. Ou seja, ele só toca DVD da região 4 e um americano só toca DVD da região 1. Isso em teoria, porque na verdade os fabricantes hoje em dia de DVDs, se é que alguém ainda fabrica DVD, escreve lá só para inglês ver, é da região 4, mas se colocar em qualquer aparelho ele toca, porque na verdade ele é região 0. Mas lembrando que no caso do PlayStation 3, o Blu-ray de jogo, ele não tem trava de região. No PlayStation 3 ele roda Blu-ray de jogo de qualquer lugar do mundo que você comprar. Porque o Blu-ray é outra história diferente do DVD. O DVD foi dividido. Aí eles perceberam que era uma besteira, porque na verdade é uma besteira esse negócio de trava de região. O pessoal trazia um DVD de um lado, às vezes saía um filme na Europa e não saía nos Estados Unidos. O cara mandava destravar e acabava quebrando, destravava o DVD. Só o DVD player, tá? Então não confunda as coisas. Aliás, as próprias empresas, eu lembro que eu comprei um DVD, um aparelho de DVD na época, acho que era da LG, e você ligava pra lá, eles davam um código que você colocava no controle remoto e já destravava para todos os registros, porque ele não pode vender destravado. Justamente, né? Mas você vê que o fabricante já sabia que se ele não colocasse essa opção, ele não venderia, porque existe um montão de engraçadinho vendendo o DVD destravado. Então ele, peraí, eu vou deixar de vender só para fazer a coisa certa, sendo que o outro lá vai vender ao horror, vai comer meu mercado. Então, se alguém me ligar, se o Leonardo me ligar, eu falo assim, o Leonardo, entra no menu, coloca um código, aperta Enter, pronto, tá destravado. Mas pra filme tem, né? Pra filme Blu-ray no PlayStation 3 tem trava de região, pra filme, né? Pra filme tem. Lembrando que a região... Aí nós fomos... A primeira vez na vida que nós fomos privilegiados, porque no caso do DVD, você tem lá a região 1, 2, 3, acho que até 6, se eu não me engano. 6. Que nós somos região 4 e Estados Unidos é região 1. Mas no caso do Blu-ray, o mundo foi dividido apenas em 3 regiões. Região 1, 2, 3 ou ABC, como você preferir. E nós ficamos na mesma região dos Estados Unidos, tivemos sorte dessa vez. Então se você comprar um console, um PlayStation 3 americano, você não vai ter problema nem pra jogo, que aí nenhum tem, mas também não vai ter problema pra filme. Você pode comprar um filme lá da Amazon, um filme americano, que você vai poder assistir sem problema nenhum. Agora temos outra pergunta aqui que também sempre me fazem. Quando compra um console, precisa trocar a pasta térmica ou deixa a pasta térmica que vem? Primeiro que você só deve trocar a pasta térmica se você souber o que está fazendo. E olha, assim, é perigoso. Eu tenho experiência, já abri milhares e milhares de aparelhos. E ainda mesmo assim tenho todos os cuidados para trocar a pasta térmica. Por que você não deve trocar? Porque quando o videogame, se você souber fazer, pode fazer. É saudável? É. É necessário fazer? Não. Posso fazer? Se você souber, faça. Se você não souber, peça para alguém fazer e que essa pessoa se responsabilize.
é imprescindível que eu troque? Não é imprescindível. Não é imprescindível pelo seguinte motivo. Quando o calor, a pasta térmica serve para transmitir calor de um lado para outro, ela serve como uma ponte. É um condutor. É um condutor à base de como se fosse uma pastinha. E essa pasta, com o tempo, ela perde a água e ela, digamos que ela forma os caminhos para o calor passar. Então, depois que esses caminhos estão estabelecidos, se você não mexer nessa estrutura, ela funciona perfeitamente, não deixando a temperatura passar de um valor máximo que a pasta térmica foi desenhada. Então, o fabricante, quando fez os ensaios no laboratório, ele sabe que até tantos graus a pasta térmica mantém essa estrutura molecular de passar o calor de um lado para o outro, e assim funciona legal. Mas se você exceder esse valor, o que acontece? A pasta térmica começa a se degradar. Ela perde tanta água que ela vira um pau. E ela começa a torcer essa estrutura molecular e ela começa a se transformar num isolante. Então, se você manter o seu videogame refrigerado, abaixo dessa temperatura crítica, funciona. Vou te dar um exemplo para você entender. O carro, todo mundo sabe que tem um marcador de temperatura que fica lá no meio. O carro funciona lindo, maravilhoso, você pode rodar um ano com ele ligado direto. Você só vai colocando combustível, liga o carro, vai embora. Enquanto estiver na marca do meio, ele funciona pro resto da vida. Todo mundo sabe, pelo menos deveria saber, né, que o carro não pode chegar na temperatura vermelha. Por quê? Porque aquela temperatura vermelha, o marcador vermelho, significa um momento crítico dos materiais. Então nunca você pode deixar o seu carro chegar naquela temperatura. Pergunta para os seus pais, para os seus amigos, você vai ver que todo mundo vai dizer, olha, você olha a temperatura do carro e sempre seja no meio. Estando no meio, pode rodar dia e noite que não tem problema nenhum. Então, se a pessoa pegar um console hoje, também se acelerou o cooler, colocou o kit lá de refrigeração, não precisa trocar pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Só troca, só se mexe na pasta térmica. Em último caso, meu videogame está desligando, já não sei mais o que fazer. Tá perdido. Chegou num caso que colocou o kit e mesmo assim não resolveu, já está perdido mesmo. Se contente que você perdeu, porque na verdade, infelizmente, não tem outra coisa para você fazer. Se realmente ele está nessas condições, troca. Troca fazendo, porque você mal não vai fazer. Lembrando que as pessoas não entendem isso. Gente, as coisas não são mais feitas como antigamente. Antigamente não se tinha ciência das coisas, não se tinha conhecimento de um monte de fenômenos. Então muitas coisas antigamente eram feitas para durar para sempre. Não é porque os caras queriam que durasse para sempre, é porque não conheciam os fenômenos e os equipamentos eram feitos de forma robusta. Hoje não, hoje por exemplo o fenômeno de fadiga é altamente conhecido, 95% dos componentes, até 95% dos componentes, eles quebram por fadiga. Hoje se conhece tensão limite de fadiga, se estuda demais fadiga. Então os caras conseguem fazer, isso é muito usado para lâmpada. Tá? Quem construiu uma casa, se você construiu uma casa, você comprou todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Lâmpadas, você tem uma área lá que tem 5 lâmpadas, 6 lâmpadas. Então quando você liga a tomada, ligam todas as lâmpadas. Quando você apaga, apagam todas as lâmpadas. Repara, muita gente já deve ter passado por isso, a molecada não, mas muita gente deve ter passado por isso. Essas lâmpadas que trabalham o mesmo tanto de horas, quando queima uma, pode ter certeza, no outro dia vai queimar outra, na outra semana queima outra, em um mês queimou tudo. Porque lâmpada ela é feita perfeita para durar um tanto de horas assim certinho. Lâmpada é uma precisão na fadiga absurda. Tá certo que a fadiga térmica é outro tipo de fadiga, não é mecânica, como a gente tem consoles também. Mas é absurda. Então o cara faz, isso se chama obsolescência programada. Ele faz isso certinho para ele durar mais que a garantia, claro, e depois dá problema, depois queimar. Para quê? Para que você compre outro. Entendeu? Então o console é a mesma coisa, ele é feito para durar um tanto, depois ele vai dar problema. Às vezes eles erram, porque o console, como é algo muito complexo, é uma arquitetura extremamente complexa, às vezes há falha em alguma coisa, como teve uma falha absurda no Xbox, que é em torno de 90% dos primeiros consoles davam problema, você tem uma falha. Claro, aí tem gente, o Pablo é especialista nisso, o Pablo ele é especialista em criar soluções para eletrônicos, para resolver problemas. Esses problemas, na maioria das vezes, não é porque o engenheiro lá é burro, o cara é burro, não, ele é pago para isso, ele é pago para fazer. A gente recebe um monte de casos, eu como engenheiro, eu trabalho muito com indústria automobilística, e eu já cansei de ver gente falar, isso aqui é para durar tantas horas, é para durar tantos quilômetros, e acabou, não é, mas você pode chegar pro cara e falar assim, esse componente custa $100, com uns $1 a mais,
aumentando em 1%, eu aumento a vida dele em 10 vezes. Dá pra fazer isso às vezes. Um dia eu conto isso pra você em live stream, como é que faz. O cara não quer, ele te manda embora se você fizer isso. Eu soube o caso de um cara, não vou dizer o nome da firma, ele é responsável é um engenheiro amigo meu, é responsável por produzir uma placa de uma balança. E o que acontecia? Dava defeito e levava para garantia, as garantias ganhavam dinheiro. Aí esse amigo engenheiro meu entrou na empresa e falou: meu, mas isso aqui tá errado, é só olhar os datasheets dos componentes, você vai ver que essa peça não funciona nesse circuito. Não compra mais essa peça não. Aí ele começou a requisitar as peças corretas. Aí passaram-se 6 meses e o movimento autorizado começou a diminuir. Os caras falaram: o que está acontecendo com o aparelho? Não pifa mais? Não temos mais serviço? O que está acontecendo aí, cara? Aí falou: vamos investigar por que aconteceu. Aí foram ver, um novo engenheiro, amigo meu, trabalhando certo, correto, honesto, e falou: não, mas como é que vocês colocavam aquela peça aqui? Quem colocou aquilo ali deveria estar com má intenção. Falou: cara, pelo amor de Deus, está demitido agora. Tiraram todo o estoque, voltaram a peça antiga e todo mundo voltou a dar risada. Por quê? Porque era feito na obsolescência programada. Exatamente. Outra pergunta aqui, então, resumindo, pasta térmica não troca, tá? Pega o seu console, aí você opta, tá? Porque tem a questão da garantia. Eu optei por comprar meu console e já colocar, porque você pegou o console, você liga ele, você ligou, testou tudo, tá tudo funcionando. Ele não dá mais problema, como o Pablo sempre fala, ou ele dá problema por superaquecimento ou por sobrecarga, cai um raio, qualquer coisa. Se tá tudo funcionando, é difícil dar problema. O que eu optei? Eu optei em colocar o kit, claro, eu tive que abrir o console, eu perco a garantia, mas meu console tá aí anos funcionando, nunca deu problema. Isso aí é uma opção tua, você escolher se você quer esperar acabar a garantia ou não. Eu não quis arriscar, eu não sou retardado, vou esperar um ano o console trabalhando superaquecido. E eletrônico é assim, ó, se você ligar ele e ele não der defeito em 4, 5 dias, ele não vai dar mais defeito. Que quando algo já vem para vai dar problema, ele só vai dar problema. Então quando algo já vem, digamos, como se diz normalmente, bichado, ele já vem bichado e acabou. Isso não tem mais o que fazer. Você tem que substituir e pronto. Esses modelos novos, para você ter uma ideia, eu pego o aparelho novo, zero, na caixa, com garantia, eu rasgo o lacre, coloco o meu kit de refrigeração e vendo com 3 anos de garantia. Das duas, ou eu sou louco, ou eu confio demais no produto que eu faço, que eu garanto um produto que eu não fabriquei, eu não fabrico o PlayStation 3. O fabricante não tem coragem de dar 3 anos de garantia. Me mostra alguma loja oficial que dê 3 anos de garantia sem te cobrar 1 centavo a mais. Não tem. E é legal falar porque, assim, apesar que a gente já fez vídeo com câmera térmica, a gente já mediu a temperatura, já mostrou com o kit ligado, a gente já fez um monte de coisa mostrando, então isso ninguém mais tem dúvida, só quando o cara é hater, idiota ou é completamente imbecil pra ele falar qualquer coisa, né? Então, sabe, você colocou ali, aumentou a taxa do fluido refrigerante, ele vai durar mais. O meu tá aí, meu primeiro console, meu primeiro PlayStation 3 tem um século aí, tem muito tempo. Eu fiz vídeo, procura aí no canal, tem vídeo mostrando, tá, como que quando eu comprei, tem vídeo mostrando tudo lá, e ele tá funcionando perfeito até hoje. 2007 o seu? O meu acho que é de 2007, né? Nós estamos em 2013. A expectativa com o kit, eu aproximo em torno de 9 anos um videogame novo hoje. Você pegar um videogame novo, em torno de 9 anos. Lógico que não tem como fazer durar pra sempre. Uma hora ele vai dar problema, claro, mas em vez de durar 2 anos, 3 vai durar. Eu suponho que em 9 anos ele vai durar. Quiçá dure mais. Aí sabe como faz para durar mais? Joga. Jogar não é para deixar na estante. PlayStation 3 não foi para deixar lá, comprar e deixar lá de bibelô na estante. É para jogar. Jogar todo dia. Tua mulher tá enchendo o saco, chama tua mulher para jogar junto. Dá um jeito, chamar a mulher. Teu namorado não quer, chama a namorada para jogar. Compra um joguinho simples só para ela brincar, mas joga, tem que jogar. Não posso jogar porque eu estou trabalhando, estou na faculdade, estou estudando. Chega em casa, põe um CDzinho de música, ouve uma faixa que seja. Mantenha o videogame sempre aquecido. Aquecido é o seguinte, não deixar a umidade se acumular. Evite o efeito pipoca. Quem não sabe do que kit a gente tá falando, olha aí no canal. Só você escreve kit de refrigeração aí que você vai achar. Tem vários vídeos, você tem o link aqui onde você comprar, tem na descrição aqui do vídeo. Eu tenho no meu PlayStation 3, tenho nos meus 2 Xbox.
Se você não quiser você mesmo instalar, que a gente já mostrou, tem vídeo, você entra no canal do Pablo no YouTube, tem um monte de vídeo, ele fazendo um monte de demonstração, mostrando como colocar, como que abrir, É muito simples, é só plugar, não tem segredo nenhum. Voltando agora, que minha câmera aqui me deu uma trollada, porque ele tem um máximo aqui de tempo que ele grava, eu acho que é o tamanho do arquivo, porque ele deve estar em FAT32, o meu pendrive aqui, aliás, o meu cartão de memória. Mas vamos lá, continuando então, se você tem medo, se você não quer você mesmo instalar, eu vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo da God of Games, lá na Santa Ifigênia. Eu sempre vou lá ele já tem o kit, você vai lá, ele já tem o kit lá pro PlayStation 3 ou pro Xbox, e ele já instala pra você, ou você pode comprar também aparelho lá, já com o kit instalado também. Você vai ter um aparelho que vai durar, obviamente, muito mais. Você comprando lá, ele também já vai te dar a garantia dele, eu não sei, não tenho nada a ver com ele, eu tô te falando porque o Pablo leva lá, é um cara que eu conheço há muito tempo, sei que ele faz um bom trabalho, tá? Mas é muito simples de você mesmo colocar. Você pode comprar e você recebe pelo correio. Tem tudo na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Continuando as perguntas, essa é outra pergunta que eu recebo muito. As pessoas perguntam: quanto tempo eu posso jogar? Tem gente que joga 1 hora só e dá uma parada, 2 horas. Precisa, porque vou te falar, quando eu tenho tempo, às vezes eu tenho um domingo que eu tiro de folga, eu jogo o dia inteiro, eu quero que se dane. Entendeu? Mas tem um tempo máximo que eu posso jogar? Em duas situações diferentes. Com refrigeração e sem refrigeração. Pode jogar original, pode jogar o tempo que você quiser. Só que o videogame ele vai esquentando, chega um patamar que ele fica numa temperatura quente, muito quente, e se mantém por essa temperatura lá e vai até você desligar ele. Com refrigeração forçada, que é o caso de colocar o kit, essa temperatura que ele chega é bem menor, é uma temperatura aproximadamente de 10, 15 minutos de ligado, e ele se mantém. Então, se você tivesse um gráfico, você sairia do zero, subiria com o aparelho original, ficaria aqui em cima e vai embora. Com o aparelho com refrigeração, ele fica aqui embaixo e vai embora. Fadiga de materiais, você sabe, quanto mais quente, mais fadiga você vai ter nos materiais. Por quanto tempo você pode jogar com o kit? Dia e noite. Eu falo desafio, você pode deixar ligado dia e noite, não precisa nem desligar. Entra um, sai outro, vai para a faculdade, outro chega de trabalhar e continua. Eu tenho um cliente que os caras se juntam de ideia, ele é conhecido como nicotina. Porque o cara fuma, cara, o videogame do cara, as partes metálicas estão amarelas de cigarro. Então ele sempre perde o leitor por causa da fumaça do cigarro. Mas ele tem o kit, cara, ele joga direto, são 10 caras. Então você imagina, 10 caras. Um vai para trabalhar, o outro chegou da escola, é direto, o videogame não para. Ele só vai lá para trocar leitor, a cada 7, 8 meses ele vai lá trocar o leitor, ele me liga, né, e fala: Pablo, vou te mandar pelo correio e me troca o leitor. Eu até já sei, mas é a única coisa que acontece nele, pode jogar dia e noite. Provavelmente ele vai morrer antes do console, porque se ele fuma desse jeito, provavelmente ele morre antes, né? Antes do console, né? Tem uma outra pergunta aqui, infelizmente não deu pra pegar o nome de todo mundo que fez a pergunta, vou ver se da próxima vez faço isso, mas tem aqui uma pessoa perguntando, falando que o aparelho trava, né, que o aparelho trava com certos jogos. Isso é verdade, já vai acontecer, tem certos jogos que você coloca o aparelho trava, dá pra resolver isso ou joga o jogo fora? Vamos começar do começo. Esse travar, ele pode acontecer ele pode ser travar por várias situações. Então existe o travamento que você está jogando e de repente ele dá um glitch. Você pode tentar abrir, voltar, apertar o botão do controle, ele não responde, não faz nada, só tirando da tomada ou apertando o botão de ligar por 3 segundos e forçar a desligar. O Xbox gosta de fazer isso, dar essa travada que não tem que fazer, e o que já aconteceu comigo, e eu já vi, acho que foi o BRCast do reclamando também no Twitter, não lembro quem foi, mas que a gente tudo bem, não tá falando desse, mas 2 vezes aconteceu isso comigo com o Wii U, que no caso do Wii U não tem o que você fazer, você pode apertar o botão e segurar, que você tem que tirar ele da tomada, no caso do Wii U. Mas no Xbox tem essa mania de dar essa travada que não tem o que você fazer. Você pode apertar o botão do Xbox, não tem o que fazer, tem que reiniciar o videogame. Então, se ele acontecer isso, e você voltar a jogar e ele não acontecer novamente, isso é um bug. Se você está jogando e ele trava no mesmo lugar, aí você vai investigar se é só com esse jogo. Se ele travar no mesmo lugar, significa que na leitura daquele exato momento travou, aconteceu alguma falta de dados, então ele travou. Então essa é uma outra situação.
Você está jogando e ele de repente trava, mas você consegue apertar o botão do eject e voltar para o menu inicial, aí você vai voltar para o jogo e ele não funciona. Aí você, se você prestar atenção, o leitor está assim, tac, tac. É batata que o seu leitor, se você apertar o botão do eject, o leitor fica lá entrando, aí depois de 20, 30 segundos que ele sai. Fez isso, é leitor. O leitor esquentou, ele se deteriorou, ou seja, a qualidade do laser que sai do emissor, ele vai se deteriorando com o calor, e aí ele não consegue manter um fluxo de dados coerente, aí o leitor para e ele fica tentando se consertar, tentando se realinhar, se recalibrar, não consegue, aí ele dá essa travada no barramento de leitura somente. Então é um processo bem complexo em que você tem que tirar as situações. Ele trava de um jeito que você não consegue fazer nada, é uma coisa, pode ser um bug ou pode ser memórias de vídeo, memórias que estão sobreaquecendo. Essa é uma parte. E se ele tiver, na hora de travar, ele conseguir acessar o menu normal, mas não consegue jogar o jogo, continuar, então é provavelmente leitor. Quando acontece isso, espera um pouquinho, deixa ele quieto lá. Dependendo do leitor, ele vai dar mais friada e ele volta a funcionar. Então se ele demorar alguns segundos e voltar, você pode ter certeza que é seu leitor. Quer fazer o teste? Põe o FIFA. Se ele rodar meia hora, aí meu amigo, o negócio pegou pra você, porque aí não é leitor e aí a coisa é mais embaixo. Aí, isso eu acho que eu vou falar numa outra pergunta que eu vou explicar direitinho sobre alguns jogos que travam e desligam o videogame. Mas isso é uma coisa mais complexa. Lembrando que o pessoal fica perguntando, fala, posso levar meu videogame aí, ele tá com problema. O Pablo, ele não dá assistência técnica, tá? A gente faz o vídeo aí porque o pessoal pede pra gente responder perguntas, pra dar soluções, é por isso que a gente faz vídeo. Mas o Pablo, ele não dá assistência técnica, não adianta você levar seu videogame lá que ele não vai consertar. Ele já nem mora mais em São Paulo. Ele já trabalhou quase 2 décadas praticamente com isso, mas ele não faz mais isso. Mas eu deixo na descrição do vídeo, tem o endereço e o telefone e tudo da God of Games, qualquer coisa você liga lá ou vai lá, que ele presta assistência técnica. Quando ele me pergunta, Pablo, eu tô com um caso assim, assim, assado, eu dou toda a orientação pra ele. Não tem segredo nenhum. Agora tem um caso aqui que realmente nem eu conhecia, tá? Eu fiquei até espantado, porque tem algumas pessoas falando sobre fluido de freio no PS3. Que diabo que é isso? Você coloca, precisa frear o PlayStation 3. Que história é essa de fluido de freio? Bom, lembrando, antes de ser desculpa, porque assim, vamos explicar a diferença, porque às vezes a gente fala alguma coisa tal, e como eu sempre falo, a função do Pablo, que ele busca fazer é criar soluções. E tem às vezes que alguém fala, mas não sei o que é gambiarra. A gente entenda a diferença de gambiarra, solução. Gambiarra, quem faz é um idiota que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele fica testando um monte de coisa e de repente uma dá certa e ele não sabe por quê. Isso é uma gambiarra. Solução é o cara que tem conhecimento científico e técnico, ele entende do que ele está falando, então ele entende o problema. Isso eu falo para os meus alunos. Eu dou aula de engenharia e eu falo isso para eles. Não adianta você ficar dando resposta, porque às vezes eu faço uma pergunta e fica um monte de gente jogando resposta na minha sala de aula. E eu falo pra eles, não adianta você ficar chutando resposta. Você não acha a solução se você não conhece o problema. Para você achar a solução, você conhece o problema. Então o cara que tem conhecimento técnico, conhecimento científico, ele vai lá, entende o problema e faz uma solução para aquele problema. Porque senão você pode acertar na sorte depois de errar um monte de vezes, ou você transfere o problema para outro lugar. Você resolveu o problema pontual aqui, mas às vezes transferiu o problema para outro lugar e esse problema vai aparecer mais para frente. Só para deixar claro isso, para idiota, sempre tem um idiota que vai falar uma besteira, né? Então entenda isso. Mas que história é essa de fluido de freio para PlayStation 3? Explica isso aí, Paulo. É o princípio de efeito e causa. Normalmente as pessoas, esses idiotas que fazem gambiarra, eles tiram o efeito, mas eles não sabem o que é que causou. Então, a diferença entre a gambiarra e a solução é que você sabe o que é que causou o efeito. Então o gambiarreiro, ele tira o efeito, mas ele não tira a causa. Se você não tirar a causa, o efeito vai se manifestar de novo. Às vezes aparece em outro lugar, mas aparece. Vai aparecer porque a causa está lá. Então na verdade ele não entende por que aconteceu, por isso que ele é gambiarreiro. Pois bem, mais uma vez vão me trollar pra caramba, vão me encher o saco, mas antes de vocês começarem, ou quem quiser bagunçar, saiba que isso já foi testado muitas e centenas de aparelhos que foram consertados por mim,
que o cara fala, pô, Pablo, você conserta bem pra caramba, meu, você consertou o meu e o meu ficou ótimo, tá rodando há 2 anos, você fez rebale, todo mundo fala que não presta, mas você fez e funcionou. Lembrando, desculpa te cortar de novo, antes de alguém começar a encher no saco, o Pablo, ele não dá assistência, então ele não tá fazendo isso pra te vender um serviço, Imagina. porque ele não faz isso, ele não cobra por isso. Isso é segredo meu que eu tô distribuindo pro pessoal. Ele bota um tutorial lá no site dele, você vai lá, você pega e faz se você quiser, de graça. Se você não quer fazer, você não faz. Então ele não tá fazendo isso pra ganhar em cima de você, entendeu? Ele não dá assistência técnica. Por que, de novo, por que estamos fazendo esse vídeo? Porque as pessoas pedem, e a gente, isso eu faço desde 2006, que eu tento ajudar as pessoas. Eu já fiz vídeo, gente. Quem pegar no meu canal antigo, meu primeiro canal, eu fazia vídeo ensinando o cara a comprar em site, ensinando o cara a comprar cartão fora do país. Eu já tinha comprado no site, sabia que funcionava, não tinha contato com o site, sabe? Na época nem imaginava que dava pra ganhar dinheiro fazendo vídeo. Eu ensinava só pra que outras pessoas pudessem fazer o que eu tava fazendo. A mesma coisa que o Pablo tá fazendo. Mas vamos lá, explica isso aí do fluido de freio. Então, vamos entender primeiro a causa. O fluido de freio ele foi desenvolvido por mim depois de pesquisar bastante, estudar muitas noites. A técnica do fluido de freio, tá? Senão o cara já coloca, o cara inventou, porque o hater gosta de encher o saco. O cara inventou até o fluido de freio. Não. A técnica do fluido de freio. Por que usar o fluido de freio no caso do PlayStation 3? Eu pesquisei muito, estudei muito, porque é que as pessoas faziam rebaling, eu mandava para as fábricas fazer o rebaling e o problema voltava. Imagina assim, eu gosto das analogias. Você está com problema no seu carro, aí você chega para o mecânico e fala, o carro não liga. Aí o mecânico inventa e fala assim, é o motor. O cara vai lá, troca o motor e não volta a funcionar de novo. Aí fala, mas como que é? Se o carro não está ligando, é motor. Mas às vezes não é nada disso. Ele tem que saber aonde procurar a solução. Então é assim, o calor do videogame, vamos deixar como uma coisa bem clara. O PlayStation 3, ele nunca estraga o processador, ele nunca morre por velhice, ele morre por fadiga. O PlayStation 3, o processador dele é excelente. Ele não morre por velhice, ele morre por fadiga. Não existe leitor que tenha entrado em curto, processador que tenha entrado em curto por velhice. Não. Esse mesmo processador Cell, ele é usado no servidor da IBM, que custa $4.000, $3.800. É uma coisa maravilhosa, monstruosa. Talvez vocês nem saibam, isso é uma coisa que ficou meio em off no começo. O processador do PlayStation 3 são 8 cores, são 8 núcleos. Dos 8, um deles está estragado. Ele já veio de fábrica estragado. Não sabia disso? Pois é. Então, o problema do PlayStation 3 é escrever jogos para o PlayStation 3 justamente por isso. Porque você tem uma matemática que não é binária, você tem que pegar e escrever para 7. Então, como você faz para escrever para 7? Você sempre escreve de 2 em 2. Então, desses 7, você tem que separar. 4 vai ser para processamento de vídeo, 1 para áudio e mais 2, por exemplo, para fazer textura. Então a diferença do Xbox é que é mais fácil criar para o Xbox, porque é uma estrutura linear. Então por isso que o PlayStation 3, às vezes o jogo demora um pouquinho mais para fazer. Então esse processador, ele já vem com defeito, ele é desligado de fábrica. Então ninguém garante que esse processador, com o tempo, ele já estando com defeito, por isso que ele é mais barato. Por que o da IBM custa $3.800, a máquina inteira, e o PlayStation 3 custa $200? Opa, não tem milagre. Não é porque eles vendem muito mais, é porque a pureza do material do processador que é usado no PlayStation 3, o Cell, não é a mesma que é usado no IBM. No IBM é top of art, é o que existe de melhor. Então voltamos ao problema do fluido de freio. O processador esquenta tanto que ele estoura um polímero. Deixa eu tentar explicar. O que vocês imaginam que é o processador? É uma caixinha. Pega aquele aparelho, Leonardo, que eu vou mostrar para as pessoas entenderem. Esse aqui? Isso aí. Ó, digamos, esse aqui é o processador. Você vê isso aqui. Então aqui você coloca a pasta térmica nele. Então Pablo, falaram que é para colocar a pasta térmica aqui, que se eu colocar a pasta térmica resolve o problema. Se a pessoa te disse isso, ela não entende nada do que é o assunto, entendeu? É um gambiarreiro. Por quê? Ele deveria saber que isso que ele chama de processador não é processador, isso é um invólucro. O processador é uma pecinha que lá dentro tem 1 centímetro quadrado.
Então é assim, ó, esse é o processador que você vê, está escrito Cell, bem bonito aqui, e aqui embaixo tem milhares de bolinhas, aproximadamente 1070 bolinhas microscópicas, bem pequenininhas, 0,5, 0,3 milímetros, são todas alinhadinhas e são soldadas. Então isso prende na placa, é soldado, é aquecido com calor e essas bolinhas derretem e ele prende na placa. Então aqui vai a pasta térmica e vai o dissipador, depois o cooler. Mentaliza isso na sua cabeça. Que as pessoas fazem: ah, deu defeito, vamos fazer a troca das bolinhas, porque as bolinhas estragaram pelo efeito pipoca. A água esquenta esquenta tão rápido que ela vira vapor de água, e vapor de água ela aumenta o volume, quer sair por aonde? Pelo único lugar que tem como sair. Em volta da bolinha tem um círculo, e justamente nesse círculo ele explode. Por isso que chama-se efeito popcorn, o efeito pipoca. Ele explode como se fosse um milho. Então toda explosão ela não tem controle. Então ela acaba quebrando a solda. Então você, trocando as bolinhas, você resolve o problema. Só que o problema não está na bolinha. Por que não está na bolinha? Porque o efeito popcorn não se manifesta na bolinha de baixo. Dentro desse invólucro onde vai a pasta térmica existe um outro aqui dentro. E entre onde vai a pasta térmica e isso aqui, existe uma borracha de silicone que é um polímero. Isso foi desenvolvido pela NASA. Eles usam isso há dezenas de anos. Eles usam muito tempo isso. É uma tecnologia muito conhecida. Com o calor que é gerado nessa peça, você imagina o quanto esquenta uma peça de 1 centímetro quadrado. Você vê, todo aquele calor que nós vimos na câmera fototérmica, ele é gerado por 1 centímetro quadrado. São 50 e tantos milhões de transistores no processador Cell. Você imagina o quanto que aquilo esquenta. Aquilo chega a uma temperatura aproximadamente mais de 120 graus lá no núcleo. Um dia, sabe o que eu vou fazer, Jonathan? Eu vou furar com minha furadeira de bancada e vou colocar um termistor lá dentro e vou ligar o videogame e eu naquele multímetro meu que eu tenho os dois e plotar o gráfico para as pessoas verem o quanto que esquenta lá no núcleo. É absurdo. Absurdo. Então, imagina o quanto que esquenta naquele núcleo para tudo aquilo esquentar. Se aquilo tudo já está quente, você imagina quanto a temperatura lá no núcleo. Então, entre esse núcleo e essa capa aqui onde vai a pasta térmica, existe uma borracha. Essa borracha se deteriora, ela começa a ficar toda cheia de buraco. E aqui acontece, onde entra, o que acontece no meio do buraco? Enche de ar. O ar é bom condutor de calor? Péssimo, como eu falei para você, é o princípio do edredom. O edredom, o que é um edredom? É um saco cheio de ar. Por que você fica quente com o edredom? É a pena da galinha, né? O ar é um ótimo isolante térmico. Tanto é verdade que a gente usa direto o que aí pra gente manter a temperatura da cerveja, do guaraná? Usa isopor. O que é isopor? Isopor é um negócio com 90% de vazio, é um material com 90% de ar. Tá? E o ar é isolante térmico. A partir do momento que você começa a fazer vazios no lugar e fica acumulando ar, o que era para ser condutor vira isolante. Então você acabou com o teu aparelho, né? Então esse polímero que vai aqui em cima, ele está deteriorado. Só que você não tem como fazer isso que eu fiz aqui, ó, tirar essa capinha, porque ele é colado com uma cola ultra resistente, e se você der uma de gracioso e querer cortar isso aqui, você vai querer cortar as trilhas que existem. Então nunca queira fazer essa loucura. Existe jeito de tirar com a chave? Não recomendo fazer, porque se você errar, você vai quebrar as trilhas do seu processador e você vai mandar o seu videogame para o lixo. Então não mexa. Então qual foi a única solução? Eu tenho um problema, causa calor. Eu tenho um efeito que a solda aqui dentro acaba se estragando. Então como que eu vou resolver esse problema da falta? Eu não tenho como acessar isso aqui dentro. Qual a solução? Em volta eu preencho com Durepoxi, que é uma massa que endurece. É uma massa que tem duas ligas. Então uma é a massa e outra é o catalisador. Ela vai endurecer, eu fecho aqui, isso aqui deixa um pequeníssimo buraquinho aqui em cima, só para entrar uma agulha daquelas de insulina. E eu vou injetar o quê? Que material eu posso colocar que conduza calor, não acumule água porque não posso enferrujar o processador, que não se dilate, aguente uma alta temperatura. A água vai ferver. A água conduz calor. A água ela altera a frequência de trabalho. Qual é o único material que é conhecido, que é largamente usado? Tem um baixo custo. Baixo custo, altíssima eficiência, fluido de freio. Fluido de freio de moto 5.1, o DOT 5.1.
Temperatura de ebulição antes de ele virar vapor, 260 graus. Então, o videogame nunca vai chegar a 260 graus. Então, quer melhor condutor térmico que uma piscina dentro desse conjunto, onde coloca a pasta térmica, onde está escrito céu aqui, ou na GPU, e o núcleo lá dentro, preenchendo todas as lacunas, todos os buraquinhos que ficou lá do polímero, do que um fluido de freio, fechou, está fechadinho lá, tampou, encheu, vai colocando de gotinha em gotinha. Na hora que você perceber que ele não enche mais, sempre colocando ele de pé, a placa de pé, claro, de lado não vai caber. Coloca de pé e vai colocando de gotinha em gotinha, mais ou menos aproximadamente dá 2,5 a 3 ml de fluido de freio, ou seja, com 1 litro. Cara, o que tem de oficina aqui me liga, Pablo, porra, valeu, cara, o seu negócio, estou ganhando maior dinheiro com esse negócio, porque o pessoal não tem mais conserto e eu estou fazendo fluido de freio e está dando certo os reflow que eu estou fazendo, ou seja, passar aquele soprador térmico, depois que eu faço o fluido de freio, tá, ó, show de bola. E a transferência de calor no estado líquido, ela é bem melhor do que no estado sólido, nem compara. Mas lembrando, gente, não é que, não, vou pegar então, vou injetar agora fluido de freio no meu console. Isso é o último caso. É o último Você recurso. perdeu o teu aparelho, não tem mais jeito nenhum, você vai perder, vai jogar no lixo mesmo, isso é um jeito de salvar. Tá? Se o seu console não tem mais jeito. Isso o Pablo cobra, por isso não, tem um tutorial, a gente vai deixar, você me passa depois, a gente deixa na descrição do vídeo o link. Se o seu console for pro lixo, aí você faz isso, se não, não faz isso. Se tá funcionando, não faz isso de jeito nenhum. É só colocar o kit, então você coloca o fluido até ele não aguentar mais, você passa, limpa, fecha esse buraco com Durepox, espera secar, coloca a pasta térmica e acabou o problema. E tem até uma pergunta aqui específica do kit que eu até entendo, é difícil, a gente tem um monte de perguntas às vezes que de troca não tem lógica nenhuma, e essa pergunta realmente tem lógica, tá? Então muita gente fala sobre a resistência do cooler, porque imagina, se você vai aumentar a velocidade do cooler, para que a gente está aumentando a velocidade do cooler? O cooler vem numa velocidade muito, mas muito baixa. A primeira vez, quando eu coloquei o kit no meu Xbox Slim, que eu comprei, mostrei pra vocês, e o Pablo, ele colocou o kit mesmo pra mim, na hora que nós ligamos, depois sem o kit, só pra testar, que a gente fez vídeo, né, gravando com e sem o kit. Aí ele tirou o kit pra gente gravar o vídeo, ligou o Xbox e eu falei pra ele na hora, acho que até já comentei isso no vídeo, eu falei, ô Pablo, eu acho que você esqueceu de ligar o cooler. E ele falou, não, tá funcionando, bota a mão aí. Ele roda tão lento que você acha que tá desligado, ele não faz barulho nenhum. O Xbox Slim original, é um crime o jeito que eles fazem. Então a gente aumenta o fluido, a taxa, né, do fluido refrigerante, no caso o ar, e óbvio ele vai trabalhar mais frio, ele vai durar muito mais o seu console. Mas se está trabalhando mais rápido o cooler, ele não vai durar menos? Não vai durar porque tanto é que eu dou garantia infinita no kit e dou garantia infinita no teu cooler, que não fui eu eu não produzi o cooler, eu não sou fabricante do cooler, mas se você comprar o kit, colocar e você disser que estragou o seu kit, manda ele para mim, eu vou te mandar um outro kit com outro cooler zero por minha conta, frete por minha conta, e porque eu acredito, eu até hoje nunca tive que trocar um cooler sequer. Pode jogar dia e noite, o cooler pode rodar no máximo, se você quiser deixar no máximo, pode rodar no máximo que não vai estragar. O cooler do PlayStation 3, ele é roletado, ele tem umas esferas de metal lá dentro, ele é de uma construção fabulosa. A gente já mostrou, tem vídeo aqui no canal, a gente mostrou isso, é um cooler que parece uma coisa para carro, é uma coisa absurda de robô. Mesmo os do Super Slim e o do Slim são excelentes coolers, não tem problema nenhum. O do Xbox, ele é diferente. Ele não pode rodar no máximo porque ele não é roletado na mesma qualidade que o Xbox. Então se você fizer o que uns graciosos andam fazendo, cortando um fio, você perde o controle dele. É como você pegar um cavalo, você está andando com ele e de repente você corta o arreio e fala assim, vai filho. Ele vai desembestar. Ele não vai ter controle. Mas chega uma hora que vai dar besteira. Então às vezes o cara fala, Pablo, meu cooler está fazendo um barulho, tá arranhando. Falei, o que você fez no seu... Você cortou um fio aí? Eu vi um tutorial na internet que os caras ensinaram. Falei, então vai lá e agradece ao cara, dá os parabéns para ele, porque ele é muito esperto, ele mandou você fazer isso sem saber, e ele é um criminoso. Você vê, eu estou te ensinando para você os segredos que eu tenho, e eu tenho muito mais coisas para ensinar para vocês.
eu ganhava dinheiro com isso. Eu vivi de fazer essas coisas. Então tem muito mais coisas. Inclusive tem um segredo quando o videogame morre, que um montão de gente faz um rebale, faz um reflow, passa o calor quente. Eles nem sabem, os técnicos hoje em dia não são que nem antigamente. Até os técnicos não são nem como antigamente. Que os caras mediam pelo menos as fontes para saber o que estava acontecendo. Existe um capacitor que custa 0,1 centavo de real, que ele é responsável por um curto na fonte, dentro da placa do videogame, que se você chegar lá e medir ele e tiver em curto, é só trocar o bendito, colocar um outro, você pode ligar o videogame que isso não tem que mexer em nada no reflow. Lembrando, quando você faz reflow ou rebale, o que você aplica? Calor. Então se você aplica calor lá dentro, você acaba estragando mais aquele polímero que já está fragilizado. Então toda vez que você esquenta o videogame para fazer o rebale ou o reflow, você estragou mais ainda uma peça que já estava fragilizada. O que você deveria fazer? Fez o serviço, funcionou? Desliga, tira toda a pasta térmica, faz o tutorial do fluido de freio, fecha, põe a pasta térmica de novo. Você pode ficar cegado que não vai voltar a dar defeito. Por quê? Porque é aquela história, os caras jogam calor no serviço achando que é a bolinha de baixo, mas a bolinha está em cima no processador. Então é como assim, você tem um cara, imagina que tem uma cara, você está brigando com um cara, o cara tem uma cortina, e tem um cara atrás pescoçando, ouvindo sua conversa. Aí você vai lá e dá um murro no cara. Você acerta o primeiro e sem querer, você acerta o segundo e derruba o segundo. É isso que os caras estão fazendo. Eles nem sabem por que dá certo. Eles acham que, eu fiz o reflow e as bolinhas de baixo, as bolinhas que estão suportando aquele dissipador, porque, imagina, é 1 centímetro quadrado. Aí ele se transforma numa peça que tem 4x4. Então existe um montão de emaranhado de fios que vão ser soldados com as bolinhas. Então ele acha que essas bolinhas, essas hastes que são soldadas. Ele pouco sabe que na verdade ele colocou calor em toda a peça e esse calor contaminou a peça principal, o núcleo, e soldou, as bolinhas ficaram moles e se reacomodaram, elas começam a rolar entre si, ou começa a acontecer um movimento de rolar no próprio eixo, elas se reposicionam. Quando você deixar esfriar e voltar a ligar, tá tudo funcionando. Opa, beleza, troquei as bolinhas e resolveu. Ele nem sabe que ele deu murro no primeiro e acertou o segundo sem querer, ou seja, é um gambiarreiro. É tipo quando eu faço triple kill no Call of Duty sem querer. Eu vejo um cara, atiro, tinha 2 escondidos atrás dele, não tinha nem visto. Aí matei, aparece lá triple kill, eu nem tinha visto que eu matei 3 caras. Inclusive eu vou contar um segredo aqui de engenharia pra vocês, que é uma sacanagem que muitas empresas fazem, tá? Obviamente, quanto mais tensão você colocar em um material, ele vai durar menos. Imagina você pegar um clipe com a mão, você começa a torcer ele assim com uma força bem pequenininha. Você dobra para um lado, dobra para o outro com uma força bem pequenininho. Você vai ter que dobrar, sei lá, 30 vezes para um lado e para o outro para quebrar. Se você dobrar ele 180 graus para um lado, 180 graus para o outro, 2 vezes ele já quebra. Então, toda tensão gera uma deformação. Às vezes você não vê essa deformação, às vezes a tensão é muito pequena, a deformação é muito pequena também. Mas toda tensão gera uma deformação. E quando você tem esses esforços cíclicos, o que é o esforço cíclico? É o que você faz para quebrar um clipe. Você dobra para um lado para o outro, dobra para um lado para o outro. Esse tipo de quebra, quando a gente trabalha com uma tensão abaixo do limite de escoamento do material, quando a gente trabalha com uma tensão pequena e ele mesmo assim quebra, essa quebra a gente diz que quebrou por fadiga. A maioria das coisas quebram por fadiga, de 90 a 95% das coisas quebram por fadiga. Existe uma coisa que chama tensão limite de fadiga. O que é tensão limite de fadiga? Tensão limite de fadiga é uma tensão abaixo da qual, teoricamente, em teoria, aquele negócio não quebra nunca mais por fadiga. Então o certo era tudo ser projetado para trabalhar com a tensão abaixo do limite de fadiga para não quebrar nunca. Você acha que alguém faz isso? Não! Tá? O cara ele trabalha sempre acima da tensão de limite de fadiga, aí ele pega o gráfico e ele olha, opa, se eu trabalhar com essa tensão, vai durar 100 horas. Com uma tensão menor, vai durar 200. Com uma tensão menor ainda, vai durar 300 horas, né? Então ele vê, bom, a garantia é de 1 ano. 1 ano, geralmente, o cara usa, sei lá, 200 horas. Vamos trabalhar com essa tensão, que vai durar 300, e aí ele vai quebrar depois da garantia. Quantas vezes você já ouviu alguém falar, ou aconteceu com você mesmo? Putz, acabou a garantia, quebrou. Porque ele é feito para isso.
tá? Ele é feito para isso, para quebrar justamente logo após a garantia. Então não ache, gente, o certo era tudo trabalhar abaixo da tensão limite de fadiga. Então, quando a gente fala, vai durar do mesmo jeito, porque se eu pego um material, faço para ele trabalhar. Vamos terminar esse vídeo aqui porque a câmera quer parar já, até a câmera tá cansada, ela deu outra parada aqui no vídeo. Então vamos lá de novo, terminando a explicação. Se eu trabalhar com uma tensão a 1/3 do limite de fadiga, em tese, teoricamente, o teu material vai durar para sempre. Vamos dobrar a tensão, vamos dobrar a carga no material, no caso do cooler, dobrar a velocidade. Se dobrou 1/3, vai para 2/3 do limite de fadiga. Mesmo assim, está abaixo do limite de fadiga, ele em tese vai durar para sempre. Então, mesmo acelerando o seu cooler, ele vai dar um outro problema, como o Pablo falou, ele está prometendo que o negócio vai durar para sempre? Óbvio que não. Um dia teu videogame vai dar pau. Daqui 10 anos ele vai dar pau, mas vai dar pau por outra coisa e provavelmente teu cooler vai estar funcionando ainda. É maravilhoso. Então esses coolers, eles são super dimensionados, tá? Ele é feito para aguentar rotação muito maior do que vem de fábrica, principalmente do PlayStation 3, que o PlayStation 3 é uma coisa muito absurda. Eles até resolveram, claro, as coisas, como eu falei, tem a obsolescência programada, ela é feita pra quebrar, né? Mas no passado a gente tinha muitos problemas muito maiores. Eu lembro que na época do PlayStation 1, o PlayStation 1 também aquecia, e aquecia muito menos que o PlayStation 3. Mas ele tinha peças internas de plástico que a peça deformava, aí se falava na época eu era moleque, nem conhecia direito, e o pessoal falava, não, porque ele deforma o plástico, e aí o que acontece? O raio lá, o feixe de laser não cai no lugar certo, o que eu tinha que fazer? Eu botava o meu PlayStation 1 de ponta cabeça, e aí funcionava. Eu acho que muita, molecada não, mas pergunta pra qualquer pessoa mais velha que teve o PlayStation 1, quem teve muito tempo, se não teve que fazer isso, eu botava de pé de ponta cabeça, aí ele funcionava. Gente, então, falei, a melhor coisa, eu faço isso em todos os meus consoles, sempre falei isso, nunca guardei segredo de ninguém, tá? O meu primeiro Xbox, que era o que não tinha o kit de refrigeração, ele queimou, deu pau, eu mostrei, eu falei, fiz post na época, falei, um monte de gente começou a falar, não, você não gosta do Xbox, pô, quer dizer que eu estraguei meu próprio Xbox só porque eu não gosto dele, né? Então por que eu mostrei que o meu Xbox deu pau? Porque ele deu pau. Depois que eu coloquei kit de refrigeração, tanto no meu Xbox como nos meus dois Xbox no PlayStation 3, nunca mais deu problema. Você quer colocar no seu, você pode colocar você mesmo, eu vou deixar aí link de vídeo que a gente mostra como que coloca, vou deixar o site do Pablo, que é só você vai lá, você faz a compra e recebe na tua casa por correio, não tem segredo nenhum, tá? Se você não quer você mesmo colocar, tem o endereço da God of Games, leva lá, ele coloca na hora pra você, só que você salva seu console. O Pablo tá dando diversas outras maneiras aí pra você cuidar do seu console, pra você salvar seu console, que ele não ganha nada por isso. Então são dicas que a gente tá dando que vocês pedem. Se quiser. Se você quiser acreditar, acredita. Se não quiser, espera seu console dar pau. Depois não me ligue e não me mande e-mail, porque muitos engraçadinhos depois, Pablo, me ajuda. Falei, cara, mas peraí, você não é o fulano aqui? Eu guardo todos os e-mails deles, viu? Sim. Eu guardo. Eu falo, peraí, eu procuro. Você não, um tempo atrás, não me escreveu tal coisa? Eu achei que não precisava. Eu falei, então, cara, você pagou pra ver, infelizmente é assim. Voltando naquele assunto, por que o kit faz o videogame durar mais? Porque eu trago aquele nível crítico, eu desço ele. Ou seja, a peça que estava trabalhando sobre fadiga, naquele limite, ou seja, ele estava acima do limite nominal, eu abaixo esse limite. Ele nunca chega naquela temperatura crítica, em que eu não estrago a pasta térmica, não estrago o polímero. Por isso que eu posso falar para você que o cooler não vai estragar, seu videogame, se você colocar quando novo, zero, seu videogame, em teoria, eu acredito que dure 9 anos. O teu tá com 6, já tenho clientes com 7 anos rodando videogame, lindo, maravilhoso, não está esquentando, não está acelerando o cooler. O videogame, o original, quando ele começa a acelerar o cooler, é um sinal gravíssimo de iminência de morte. O PlayStation 3 está jogando e começou a acelerar o cooler, você pode colocar suas barbas de molho, porque seu videogame está para morrer. Ele vai morrer, é líquido e certo. Existem fabricantes de equipamentos de high-end, por isso que existem equipamentos de som, o normal, o hi-fi e o high-end. Os equipamentos high-end, por exemplo, a Globo usa um amplificador da Boston, que ele é dado garantia de 25 anos. Por que será que um cara dá 25 anos de garantia e um fabricante de um equipamento normal, não vou citar nomes, dá garantia de 3 meses, 1 ano?
Eu coloquei, inclusive você comentou, eu coloquei no Facebook e publiquei no Twitter, inclusive, um cara aqui que não tem, a gente sabe que não tem segredo nenhum, o cara projetou uma lâmpada que não queima nunca a lâmpada. Esse cara foi ameaçado de morte. Claro. Ele foi ameaçado porque os caras querem, ainda mais lâmpada, que se ganha uma fortuna com lâmpada. Eles ganham muito dinheiro com isso. Então as coisas são projetadas para quebrar, infelizmente. Você quer que seu console dure, mas não vai durar para sempre, vai durar 9, 10 anos. Tudo bem, quando seu console der problema, provavelmente já tá saindo o PlayStation 5 e o Xbox 2, né? Então você não vai querer mais do teu console. Fica tranquilo. Vai ser tudo emulado, porque daqui pra frente, não pense em você, muita gente conversando com o Fernando, até você pode fazer uma visita lá, se você gosta de videogame e coleção, você acha que talvez não tenha visto. Não é a maior do mundo, mas é uma das melhores e mais completas e todos os videogames estão funcionando. Todos. O cara tem a pachorra de pegar aparelho por aparelho, trocar todos os capacitores, todos estão funcionando. Existem coisas lá maravilhosas. Eu acompanhei essa coleção do começo dela, do primeiro videogame até o último. E olha, é fabuloso. Eu já publiquei foto da coleção que mas ele tinha... você está convidado a... Eu vou lá, vamos lá filmar. Ele tinha um blog que ele publicava as fotos, não era um blog, era um site. Dele, E eu publiquei no meu blog, faz uns 3, 4 anos atrás que eu publiquei as fotos. Ele tem só PlayStation 2, eu lembro que ele tinha uns 10 cores diferentes lá, até São dourado. 220 consoles diferentes. Só dourado, até dourado ele tinha. Tem o PlayStation 2 dourado, branco, um que grava, um desse tamanho japonês com HD. Nossa, maravilhoso. Absurdo. Nós vamos um dia lá gravar. Gente, esse vídeo tá ficando absurdamente longo. A gente tem mais um monte de perguntas que a gente recebeu. Aqui assistir. Não, com certeza. Mas a gente vai fazer outro vídeo respondendo o resto das perguntas. Se você gostou, deixa o seu gostei no vídeo, adiciona os favoritos, publica no seu Facebook que você vai estar ajudando outras pessoas também. É justamente isso. Você tem que ajudar o outro, porque a informação chegou pra você de graça. Que te custa você avisar o seu amigo? Porque que graça tem jogar na PSN ou jogar na live sozinho? Não tem graça nenhuma. Porque eu vou esconder o segredo pra mim. Não te custa nada. Você não acreditou? Beleza? Você tem garantia estendida? Ótimo pra você. Só que você fez uma opção. A garantia estendida e colocar o kit. Se você colocar o kit, melhor para você. Se você não acreditar na garantia estendida, quando ele chegar aos 3 anos, simplesmente você vai ter um videogame que rodou 3 anos, quente, aí depois fala, agora eu vou colocar o kit. Tudo bem, vai funcionar? Vai, mas não vai ser a mesma eficiência. Você quer que o videogame dure muitos anos ou só 3 anos e mais um pouco? A escolha é sua, entendeu? Então, ninguém te dá garantia, como eu te disse, como eu estava dizendo agora, ninguém te dá garantia grande, porque ele sabe que não vai durar. E agora eu posso falar para você que eu vendo, assina embaixo, com um kit, pegou o aparelho novo, zero, colocou o kit, eu dou 3 anos de garantia, exceto raio e descarga elétrica, o videogame não dá pau, não estraga leitor, não estraga HD, não estraga nada, o videogame não estrala, não faz nada. Pode ficar tranquilo, vai por mim. Muita gente acreditou e vê os comentários na internet que o pessoal fala sobre isso. Beleza, então a gente vai terminar esse vídeo por aqui porque tá absurdamente grande, mas vamos fazer a parte 2 aí com várias perguntas de vocês. Você tem ainda alguma dúvida? Calma, espera chegar o vídeo 2 e depois coloque as suas perguntas também aí nos comentários do vídeo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Até mais.